colocando em prática o serviço de amor. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez. Muito obrigado àqueles que estão em casa, participando do culto conosco. Estamos felizes. Irmãos, quem esteve aqui ontem? Levanta a mão assim. E aí, foi bom? Você que ficou em casa. Tem Faustão? Não, né? Sábado. Estou brincando. Se você ficou em casa e não veio para a igreja, irmão, você perdeu algo lindo. Você ainda tem a chance de assistir pelo YouTube. Foi algo assim de Deus. Foi marcante, irmãos. Hoje é um dia muito especial. É o dia que nós comemoramos a vida do nosso Senhor Jesus, a ressurreição. Hoje é um domingo de Páscoa. E você não poderia ter escolhido o melhor lugar para estar. Você não escolheu assim, de uma forma melhor estar aqui. Eu espero no Senhor que esta manhã Deus fale ao seu coração. Possamos viver a ressurreição de Cristo todos os dias de nossas vidas. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Ele. Precisamos sempre lembrar, todo aquele sacrifício não foi em vão. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu estou muito feliz também porque hoje nós estamos iniciando a campanha Kryptonita. Irmãos, serão 4 encontros. E se eu fosse você, eu não perderia nenhum deles. Nós estamos vivendo o momento da nossa igreja com o tema intimidade com o céu. E essa campanha foi uma direção de Deus para a minha vida, trazer para a igreja. Nós fizemos essa campanha em 2021. A igreja era pequena, dentro de um hotel lá em Águas Claras. Eu creio que esse mesmo Deus Todo-Poderoso que está aqui, Ele vai continuar a falar conosco. Então, hoje é a primeira mensagem, semana que vem, e terminaremos, na verdade, no dia 11. Eu quero já adiantar para vocês. A primeira mensagem da série é o poder do um. É a mensagem que eu vou trazer hoje. Na semana que vem é identificando a Kryptonita. A semana que vem algo muito lindo também irá acontecer. Nós vamos identificar essa miserável. No dia 4 de maio, nós vamos ver aqui os efeitos da Kryptonita. E no dia 11 de maio, nós vamos eliminar a Kryptonita de nossas vidas pelo nome de Jesus. Agora, a campanha acontece de que forma? A palavra hoje sendo pregada, os irmãos nas células também, toda a célula estará compartilhando esta palavra. Nós estaremos também lendo o livro. É muito importante que você tenha este livro. Alguns irmãos fizeram a campanha em 2021, não precisaram comprar, porque eles já tinham. Então, nós vamos começar amanhã a leitura. São 4 capítulos. E aquilo que eu estou pregando hoje, irei pregar hoje, vocês irão rever. Então, é de suma importância que você compre esse livro. É um preço de custo, praticamente. Se você tiver com dificuldade, pode botar até em 10 vezes no cartão de crédito. Está autorizado aí o pessoal aí da recepção. Mas eu queria que você não saísse da igreja hoje, a sua família, com pelo menos um exemplar desse livro. É um livro muito importante, que nos direciona sobre a defesa da nossa fé e combater o mal que sempre vem em nossas vidas. Além da célula, além do culto, além da leitura, o nosso tempo a sós com Deus, temos também a oração de quarta-feira. Quem aqui não sabia que nós oramos toda quarta-feira pelo Google Meet? Levanta a mão. Não sabia? Então, pouquíssimas pessoas. Então, você não vai. Eu creio que você não tem tempo, você está no horário, é bem complicado esse horário. Mas se você sabe e tem condições, não falte. Toda quarta-feira, às 7 da manhã, você pode pegar o link ali com o seu líder de célula. Nós vamos estar jejuando e vamos estar também orando durante 30 dias a começar de amanhã. Pastor, como eu vou jejuar? Você vai tirar uma refeição do seu dia. Você que pode, você que tem condições, tire o café da manhã, tire o almoço,
tire o jantar, mas isso tem um propósito só, que é buscar a presença de Deus, a intimidade com o céu. Quando nós falamos de Kryptonita, nós lembramos de um personagem. Não tem como eu falar de Kryptonita sem antes eu falar de um super-homem, de um super-herói. Então, eu vim caracterizado para esse momento. Crente! Só não vou voar. A Kryptonita tirou meus cabelos. Amém? Você que está visitando a igreja hoje, você pode estar falando assim, meu Deus, essa igreja não é séria. Não, essa igreja é séria, sim. E será agora, se daqui a mais 3 semanas, nós vamos estar falando sobre algo muito importante. Porque tem muito a ver a vida do super-homem com a nossa vida como crente. Hoje o tema da mensagem é o poder do um. Essa série de pregações, irmãos, falando sobre o super-homem, não. Mas como eu disse, há uma relação muito próxima com esse super-herói e com a nossa vida como servos do Senhor. Mas pastor, que semelhanças são essas? Podemos considerar as seguintes semelhanças. O super-homem não é deste mundo. Um filho de Deus, eu e você também, nós não somos deste mundo. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados, de forma que as pessoas deste mundo não são. Ele luta contra o mal. Nós lutamos contra o mal. Ele protege, ele liberta os oprimidos e vilões. Ele nos protege, ele protege os fracos. Ele liberta os cativos, como nós também. A força dele vem da luz do sol. A nossa força vem através da estrela da manhã. Jesus Cristo. Há uma semelhança muito grande. A Kryptonita, o super-herói, o super-homem, são fictícios. Mas o poder que vem de Deus, e eu e você, não somos. Há apenas uma coisa que pode parar o super-homem. E esta coisa chama-se Kryptonita. Uma substância radioativa que é originária da terra de onde ele nasceu. Semelhante a uma kryptonita originária também no seu planeta natal. Ela pode, aqui, para nós, esse poder pode neutralizar as nossas vidas. Então podemos perceber que há uma semelhança muito grande. A kryptonita não apenas pode neutralizar as habilidades, sim, sobrenaturais que o super-homem possui, mas também ele tornava fraco do que um mero homem normal, quando ele estava próximo da kryptonita. A nossa kryptonita, deste mundo que nós vivemos, nos torna fraco. Faz com que as nossas forças vão se perdendo. Se a gente ficar muito próximo desta kryptonita, assim como o super-homem, nós podemos morrer. Super-homem e a kryptonita são apenas, como eu disse, uma história em quadrinhos. Mas a nossa kryptonita, a que nós enfrentamos diariamente, ela é real. Qual é a sua? Qual é a nossa kryptonita? O que rouba as suas forças? Se nós não entendermos isso, nós iremos trabalhar, servir. E é um problema muito sério, porque o super-homem, ele estava perto da kryptonita. A kryptonita não aparecia para ele. Estava muito perto dele e ele não sentia. A não ser quando ele percebia
que as suas forças estavam se esvaindo, estava se acabando, e o pecado faz isso conosco também. Não é algo muito claro que eu possa ver com muita facilidade. Isso tem roubado, tirado as nossas forças. Antes de revelarmos a sua identidade, temos que entender alguns fundamentos desta revelação. E é para isso e por isso que o tema da mensagem de hoje, somos um. Precisamos ser um, é o poder do um. Precisamos entender que a enorme vantagem que a criptonita tinha sobre o super-homem é que ela não era, como eu disse, facilmente reconhecida. Em nome de Jesus, a gente vai lutar quanto a esta criptonita. E ela é invisível. Então ele podia estar sob os efeitos dela, como eu disse, sem identificar. E as forças do super-homem, ela ia se acabando. O propósito dessa série de pregações é identificar, revelar e eliminar a criptonita em nossas vidas. Existe uma pergunta que precisa ser evitada. É uma pergunta que nós não queríamos fazer e muito menos ouvir. E talvez muito menos responder. Pastor, que pergunta é esta? Já que somos filhos de um Deus tão incrível, um Deus tão amoroso, tão forte, nós não deveríamos ter e ser e viver de forma extraordinária. Por que não vivemos? O que tem nos impedido de viver algo extraordinário? Por quê? Se somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, e não só parece lógico, mas também a Bíblia Sagrada, as Escrituras têm promessas incríveis para todos nós. E porque mesmo estando na palavra de Deus, nós não colocamos em prática. Se nós formos comparar o que a Escritura diz sobre eu e você, e olhando o que Deus é, o que Ele representa, nós podemos ver muito claramente que a sua natureza é divina, o seu caráter é altruísta, um amor incondicional, Ele tem perdão, Ele tem alegria, paz, que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, saúde, segurança, estabilidade, sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade e pureza, discernimento aguçado e criatividade. Isso tudo Deus tem. Por que eu não tenho isso, pastor? Porque eu não consigo ter ali o que o senhor falou, eu tenho pouquíssimo, eu acho que nenhum desses. Os atributos encontrados no céu nos foram prometidos. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos alcançá-los. Porque é a vontade dele, está na sua palavra. Que teremos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, irmãos. Será que vemos uma diferença significativa entre o povo chamado povo de Deus e o mundo? Será que as pessoas ao olharem para nós, elas diferem isso? Será que os nossos casamentos estão iguais ao casamento do mundo? Será que a quantidade de divórcio do mundo está ficando parecida? Ou ao contrário, se nós estamos parecidos com o divórcio do mundo? Porque os filhos das pessoas ali, que não têm Deus, são mais inteligentes, são mais saudáveis? Por quê? Porque eles conseguem coisas e eles não servem a Deus. E eu sou filho de Deus, tem promessas para a minha vida. Por que eu não consigo? Você já parou para pensar sobre isso? Os seguidores de Jesus têm se destacado. Será que nós estamos brilhando em um mundo cruel, na escuridão? Será que eu e você estamos fazendo a diferença lá fora? Por exemplo, há uma diferença marcante entre o índice, como eu disse, de situações que afetam diretamente as famílias daqueles que não têm Deus,
E essas coisas que estão afetando aquelas famílias chegaram até as nossas casas. Nossos casamentos, nossos filhos. Vemos caráter, vemos integridade. Será que a moralidade, que são dramaticamente diferentes da corrupção que está dentro da nossa nação, será que isso tem nos incomodado? Será que ao ver tudo que está acontecendo em nossa nação nesses últimos anos, a gente está só olhando e dizendo assim, é assim mesmo, é assim, tem que se fazer não. Temos abundância de recursos, conseguimos suprir as necessidades básicas, as nossas, a ponto que dê para ajudar os outros mais necessitados. Será que estamos pensando nisso também? No início da igreja, olha que lindo. Os primeiros discípulos, nossos irmãos do primeiro século, eles eram conhecidos como os homens que tinham causado alvoroço no mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 6. Aqueles que causavam alvoroço no mundo. Olha isso, irmãos. Será que as pessoas olharem para nós, e nós mesmos estamos causando esse alvoroço? E aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, vai falar no capítulo 4, no verso 33 e 34, algo muito lindo. Eles tinham o poder de influenciar aquele povo que vivia com eles ali. E olha que interessante, nada faltava. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Meu Deus, irmãos. Olha que poder que eles tinham ali, os nossos irmãos do primeiro século. As pessoas os viam como super-homens, como super-mulheres. Quando olhava para um cristão daquela época, sabia que era algo lindo. Eles eram poderosos. A gente tem história que a sombra, que o lenço curava. Aonde ele chegava era esse alvoroço. Pessoas eram curadas. Sabe, insisto em fazer mais uma vez a pergunta que eu considero uma pergunta evitada. Será que o nosso estilo de vida difere significativamente do estilo de vida das pessoas que não têm Cristo no coração? Essa é a pergunta. A nossa vida brilha tão forte, a ponto de sermos vistos aonde quer que estejamos. Eu cheguei aqui, aquela conversa que estava sendo falada, maldita, pornográfica, que foge da vontade de Deus. Quando eu chego, esse bolinho ele desmancha, ou eu me misturo com ele. Quando eu entro no grupo onde tem várias coisas que desagradam a Deus, lá no WhatsApp, quando eu entro no grupo, eles continuam. Você continua. Ou você sai do grupo, ou o administrador tira você do grupo. Será que estamos vivendo assim? Ou estamos vivendo a vida tranquila? Não, eu tenho que ter sabedoria. Um dia eles vão aceitar a Jesus. Será que somos tão eficazes como a igreja primitiva era em alcançar o mundo? Será que nós estamos fazendo a diferença como igreja Atitude aqui em Brasília? Será que essa diferença está sendo vista? Se não é bem assim, será que temos dado desculpa? E até mesmo alterando a palavra de Deus, alterando a teologia. Não, pastor, naquela época era diferente. Hoje não é mais não, pastor. Hoje não dá para fazer aquilo não. Será que estamos colocando desculpa e mudando, e tentando mudar o que a palavra de Deus nos ensina? Para arrumar essa desculpa, para dizer que eu não vou fazer, que não tem como alcançar. Temos ignorado esse problema gigantesco e continuando dando desculpas diariamente. Deus não age mais assim. Para ser sincero, parece que de fato nós estamos tentando moldar o evangelho para nos encaixar. Estão até tentando atualizar a Bíblia. Mas creio que
se abordarmos estas questões com a sinceridade, com fé, sobre a palavra de Deus e sobre a abundância que Ele tem para cada um de nós, a nossa vida será chamada. E nós podemos sentir que algo foi destravado em nossas vidas. Uma palavra muito usada, né, por aí, meio esgoto, destrava a chave, não. Mas é ser destravada pela palavra. Essa série pode terminar ali no dia, acho que é dia 4, dia 11 de maio, obrigado pastor Tiago. Você fala assim, não vi nada de diferente. Pode, mas você pode hoje decidir a buscar o que Deus tem para você. Como filhos de Deus que somos, faz perfeito sentido aquilo que iremos refletir. A Bíblia fala em 1 João 4:17. Em João 4:17 vai dizer o seguinte: porque neste mundo somos como Ele. 1 João, João 4:17, isso. Porque neste mundo somos como Ele. João não diz assim, olha, na próxima vida, na próxima encarnação, nós não cremos nisso, amém? Em outro momento, talvez eu seja como Ele, como Deus. Não, a palavra de Deus diz que neste mundo nós somos como Ele. Se nós somos como Ele, por que nós não estamos vendo mudanças significativas em nossas vidas? O que tem faltado? O que está atrapalhando? A palavra de Deus diz agora em 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 4, ele diz, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Vamos pensar nisso. Somos como Ele, como eu disse, neste mundo, certo? Você e eu recebemos a natureza divina. Você parou para pensar sobre isso? A natureza divina. Deus colocou em nós essa natureza. Essa palavra aqui, usada por Pedro, no grego, é teios, que significa aquilo que é propriedade única, básica, exclusiva. Irmão, se a gente parar aqui a mensagem, entender isso já era suficiente. Nós somos um com Ele, irmãos. A palavra é clara, porque neste mundo somos como Ele. Amados, a frase muito comum que ouvimos no nosso meio, do tipo assim: ah, não há diferença entre cristão e o pecador. Cristão apenas foram perdoados. É uma grande mentira. É uma grande heresia. Se pensarmos assim, estamos invalidando o sacrifício de Jesus. Não pode, isso é diminuir aquilo que Deus fez em nós. E por causa de duas causas importantes. A primeira, diminui o que Deus fez por nós através de Jesus. E em segundo, essa teologia, essa teoria, anula as suas promessas sobre eu e você, mantendo o seu povo sempre cativo ao mundo e aos seus desejos imorais. Quando eu sei disso, eu sou como um com Deus, isso vai me defender, vai me afastar dos pecados da vida, da imoralidade. Como filhos de Deus, devemos manifestar esse caráter que Ele transforma em amor incondicional. Será que o nosso amor pelo Senhor é um amor assim, incondicional? Será que eu tenho alegria indescritível em viver e reconhecer que eu sou um com Ele? A paz que excede todo entendimento, sabe? Um poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, criatividade, sabedoria divina, caráter.
É isso que nós estamos buscando aqui nessas semanas. Então, novamente, por que não estamos vendo isso na igreja? E também em nível individual ou até mesmo coletivo. Se o reino de Deus está entre nós, por que não está sendo feito na terra assim como é feito no céu? Nós estamos sendo confrontados hoje. Ah, pastor, domingo de Páscoa, eu achei que o senhor ia trazer uma palavra da ressurreição. Essa é a palavra da ressurreição. É porque Deus nos ama tanto. Estamos aqui celebrando, sim, Jesus. Mas nós não podemos viver nesse mundo da forma que essa criptonita tem roubado as nossas forças. Eu creio, sim, que Deus irá falar ao nosso coração. A palavra de Deus responde fartamente a esta pergunta e vai nos encorajar. Veja os versículos que Paulo escreve ali em 1 Coríntios, capítulo 11, a gente cita muito no momento da ceia. É uma palavra também de confronto, a partir do verso de número 28 do capítulo 11, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram, na verdade. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Algo estava muito errado aqui, quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios. Sabe? 3 consequências estavam acontecendo naquele povo, com aquele povo: fraqueza, doença e morte espiritual. Essa palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios foi direta, foi muito reta. Fraqueza é a falta de força ou robustez, ou ser impotente. Era isso que ele estava falando ali. As suas forças, a força daquele povo, já tinha acabado. Eles estavam impotentes para serem aqueles que foram criados, ou chamados para ser. Eles foram criados à semelhança de Deus. Mas algo aconteceu ali, naquele momento, que tudo estava perdido. Paulo chega, coloca, escreve essa carta para ele. Agora, voltando, depois nós vamos retornar a esse acontecimento aqui do povo de Coríntios. Mas se nós voltarmos agora, esta ilustração do super-homem. A criptonita era tão perigosa, porque removia a sua força e o deixava fraco. E como eu disse, se ele ficasse exposto por mais um tempo ali, ele morreria. Ele ficava fraco, muito fraco, e ele morreria. É o que Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto. É exatamente isso. Era o que Davi admitiu também, quando ele escreve uma carta, depois de se arrepender daquele assassinato, daquele pecado com Betseba. Ele escreve no Salmos 32, do versículo 3 e 4. Ele reconhece como ele estava vivendo, enquanto ele escondia o seu pecado no seu coração, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Meu Deus, irmãos. Tiago escreve também algo muito forte. Tiago 1, versículos 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera o que, irmãos? Morte.
Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Paulo, Davi, Tiago, preocupados com as situações que a vida oferece. O pecado, irmão, é algo que, como a criptonita, a gente está ficando perto e não está percebendo. O pecado, a consumação de um adultério, não acontece de uma hora para outra. O adultério não acontece assim, acho que hoje eu vou adulterar. Não. O encardido miserável, ele é astuto. Às vezes estão esperando ele chegar de chifre, de cauda, e com um garfo na mão. Não. Ele pode chegar vestido, muito bem vestido, com um perfume francês, e com uma lábia que engana. Fuja disso. Homem que está aqui, fuja. Mulher que está aqui, fuja. O pecado acontece quando a gente vai dando brechas. E em nome de Jesus, nós não iremos cair nessa. Se formos enganados e o pecado não for confrontado, diz Tiago, que acabamos de ler. Ele diz que o pecado pode fazer com que o crente, o mesmo que a criptonita faz com o super-homem, inclusive a matá-lo. Não estamos dizendo que toda dificuldade e enfermidade, irmãos, ou morte, são causadas pelo pecado. Não, de jeito nenhum. É comum enfrentarmos atribulações. A vida nos faz viver assim. Algumas situações difíceis, as doenças não chegam. Mas nós precisamos entender que a Bíblia também diz que doenças são colocadas através de ações demoníacas nas pessoas. Jesus uma vez disse que um cego, ele não estava cego por causa do pecado dele. Por que ele está cego, Senhor? Ele pecou? Foram os pais dele? Não, Jesus disse, ele está cego porque está cego. Ele está cego. Não era por causa do pecado, era uma luta realmente que ele estava enfrentando. Nem toda fraqueza e enfermidade ou morte prematura ocorre por causa do pecado. Sabe, o sofrimento de Jó não tinha nada a ver com o pecado, nem com a sua falta de integridade. Nós conhecemos a história de Jó. Amados irmãos, o próprio Senhor Jesus diz, após curar aquela mulher que estava ali acamada por 38 anos, ordenou-lhe que ela não voltasse a pecar, para que algo pior não lhe acontecesse. Está lá em João capítulo 5, no versículo de número 14. Nesse caso era um pecado. 38 anos presa a um pecado. Mas Jesus chega, e quando ele chega, ele tira, ele liberta aquela mulher, mas ele dá uma orientação: não volte a pecar. Não temos como negar que o pecado abre portas para consequências e dificuldade. E como Paulo diz que, não alguns, nós lemos aqui, muitos estão fracos e doentes. Precisamos ter muito amor para falar a verdade. Isso é crucial. Irmãos, com quem nós temos andado? Será que estamos andando com pessoas que estão edificando as nossas vidas? Ou estamos perto de pessoas que estão nos levando para o abismo? A velha história da águia que foi criada por galinha. Ela era uma águia, ela poderia comer a galinha. E ela estava ciscando, querendo buscar minhoca. Cheio de coelhos ali, parrudão. E ela ciscando, porque ela estava sendo influenciada pelo meio ao qual ela estava. Será que a gente está andando hoje com pessoas que não têm edificado as nossas vidas? Faz algo hoje. Faça uma avaliação do seu círculo de amizade. Porque eu e você precisamos ser luzeiros. Precisamos ser um farol para essas pessoas. Não deixar que elas venham apagar a luz de Cristo que há em nós. Meus amados irmãos, precisamos identificar e discernir o corpo. Como assim, pastor? Discernir o corpo.
Quando nós lemos ali, novamente em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28, examine-se a cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba do cálice. Por quê? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está falando aqui a questão da ceia. Sim, exatamente, ele reconhece que cada um deve examinar individualmente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar todo dia. Precisamos que Deus nos mostre o que precisamos tirar de nós, o que precisa ser colocado da parte de Deus e ser retirado, aquilo que não vem do Senhor. Mas ele também enfatiza que todos temos que discernir o corpo de Cristo. Isto é, lembramos que em outro nível, os olhos de Deus, para Ele, somos um. Quando fazemos esse critério, quando passamos um scanner em nós vamos descobrir que temos que entender que somos somente um com Ele. Este era o foco de Paulo. O que Paulo está dizendo sobre haver muitos crentes fracos e doentes é que o corpo de Cristo estava sofrendo como um todo devido ao seu comportamento de alguns. Irmãos, é simples entender. Se você levar uma topada no seu dedão, o corpo todo dói. Não, é só o dedão que doeu ali, está tranquilo. Não, a gente grita, chora. Homem não chora. A mulher, são os primeiros a gritar. Irmãos, quando um membro sofre, o corpo todo sofre. Quem já teve crise renal aqui sabe o que eu estou falando. Aliás, eu já tive. E aliás, foi descoberto um pequenininho. Vou até beber uma água aqui agora. Irmãos, o corpo todo sente. Alguns agiam de modo pecaminoso e egoísta ao tomar a ceia. E mesmo em sua vida pessoal, todos estavam sofrendo porque era um só. Mas uma igreja toda é o povo de Deus. Quando alguém sofre aqui na igreja, um membro sofre, todo o corpo sofre. É assim. Nós somos um corpo que o cabeça é Jesus. Por isso a mensagem que temos hoje como o tema é muito importante. Nós somos um. Existe só esse um corpo, repartido, divididos por membros. Nós vimos isso, eu preguei há pouco tempo sobre a história de Acã. A história conta que o povo de Israel, com 600 mil homens, derrotou Jericó. Foi uma destruição total. Foi lindo o que aconteceu ali. Mas Deus tinha dado instruções para eles, claro, olha, não toque nisso, não pegue nisso, e o que vier de valor, leve para a casa do Senhor. Uma vitória muito linda. Logo depois, havia uma cidadezinha chamada Ai. Eles foram ali para lutar. 36 homens morreram. 36 viúvas e órfãos choraram. O que aconteceu, pastor? Acã pegou o que não era para ser pego. E quando Deus fala com o povo, Ele diz assim, olha, o povo pecou. Não, mas foi Acã. O povo pecou. Vocês estão entendendo essa responsabilidade? E porque ele pecou, a luta que seria muito tranquila, eles haviam acabado, destroçado com Jericó, eles perderam. Isso mostra, irmãos, que não é quando uma pessoa comete um pecado, todos sofrem. Uma pessoa que está no seio da igreja. E Paulo aqui ele enfatiza isso. É muito interessante fazer essa comparação de Acã. Sabe, irmãos, a gente vê isso, quem quiser ler, Josué 6, Josué 7.
Note que as escrituras não dizem, como eu disse, que um homem foi infiel. Não, ele diz que todo o povo foi infiel. Como isso é tão sério e trágica esta consequência. Amados, precisamos estar atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Nós, como igreja, somos um. Israel, que é o nosso exemplo, era um. E o pecado intencional de Acã afetou não só um, mas toda a comunidade. No confronto, você tem um encontro. Por isso que eu estou aqui como seu pastor. Não somos a melhor igreja, não temos nem pretensão de ser. Mas você que está chegando para a nossa igreja, tornou membro há pouco, está até nos visitando hoje, você pode ter a certeza que essa igreja não vai deixar de falar sobre o pecado. E o pecado surgindo, nós vamos tratar, vamos amar, mas nós sabemos das consequências se um pecado não confessado dentro do seio da igreja pode causar. O problema semelhante a esta aqui da igreja de Corinto, como eu disse, com Acã, os que comiam a ceia sem esperar os outros. Ali no capítulo 11 era o seguinte, quando Paulo estava tratando esse assunto da ceia, as pessoas moravam perto da igreja ali, da época, né? De onde eles se reuniam, eram pessoas que tinham certas condições financeiras melhores. Aí eles levavam o que era bom, o que era de melhor. Aqueles que moravam longe, quando chegavam, não tinha mais nada. É igual o lanche da célula. Só que nossa célula tem até cuscuz, né? Então, esses irmãos chegavam para ceiar, mas aqueles que tinham melhores condições, comiam no lugar deles. Ficava lá só o farelo do bolo do Flávio, porque todo mundo já tinha comido tudo. Isso preocupava o apóstolo Paulo. Sim. E Paulo ainda menciona algo muito grave em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1. Ele fala que havia imoralidade escandalosa. Um homem que professava ser um seguidor de Jesus. Ouçam isso, irmãos. Portanto, um filho de Deus, um irmão em Cristo, e um membro do corpo do Senhor, de Cristo, estava vivendo em pecado sexual intencional. Naquela igreja. E o povo sabia disso, a liderança não estava, fazendo nada a respeito. Não, ele está com a gente há tanto tempo. Ele entrega dízimo. Ou então ele é um novo convertido, vamos acompanhar ele. Não! Se ele está ali com um pecado desta magnitude aqui, ele precisa ser separado do povo, para ele não contaminar o restante do povo. Mas isso tudo feito com amor. Com amor, irmãos. Mas Paulo aqui não estava com amor não, irmão. Paulo aqui estava com sangue nos olhos. Tire esse miserável do meio de vocês, ele vai contaminar a igreja. Por isso que a igreja estava cheia de gente fraca, gente doente, e alguns até morrendo. Tinha um pecado dentro da igreja. A minha oração, e tem sido assim a nossa oração, que o Senhor revele, que trate, que cuide. Na verdade eu não quero que nem que revele, que não precisa. Não vai precisar em nome de Jesus. Mas se tiver no meio da igreja, a própria palavra do Senhor diz que nada ficará encoberto. E se surgir, nós vamos amar o pecador, mas nós iremos, assim como a Bíblia nos ensina, vamos exortar, porque é na exortação que existe um encontro e uma restauração. Muito provavelmente porque não queria, como eu disse, ofender, e foi largando, deixa ele quietinho ali, mas com o pecado dele, deixa, ele vai aprender sozinho. Vai nada. Tira esse miserável. Talvez pensassem que ele fosse embora. Ficava com medo, como eu disse. Mas isso é um grande erro. E pode ser uma das causas da nossa perda do poder também. Se o pecado chegar como a criptonita, estiver no centro, no meio de uma
comunidade. A gente está perto, a gente está conversando, a gente está lidando, mas as nossas forças estão sendo diminuídas. Começamos a ficar fracos. 1 Coríntios 5, 2, ele diz: deve remover esse homem da comunhão de vocês. No versículo 5, no capítulo 5, ele diz: vocês devem expulsar esse homem. No versículo 7, ele diz: livre-se do fermento velho. Sim, livre, removendo a essa pessoa má do meio do povo. No versículo 13, expulsem o perverso no meio de vocês. Pense nisso. Em apenas 13 versos, o apóstolo ordena 4 vezes que aquele grupo remova aquela pessoa que estava causando um problema na igreja. Irmãos, nós precisamos entender isso. Todos nós aqui, vocês, eu, poderemos um dia falhar, cair, pecar. Como eu sempre digo, quem é membro dessa igreja já sabe, o pecado na minha vida e na sua vida precisa ser um acidente de percurso. O pecado, ele não pode ser um ato, intencional. Não pode. E essa série de mensagens vai nos mostrar isso. Que precisamos estar forte para enfrentar as dificuldades da nossa vida, de tudo o que acontece. Uma pergunta: que legado você quer deixar para as futuras gerações? Como você quer ser lembrado na terra? E como quer ser conhecido lá no céu? Começamos nessa semana um confronto direto contra o pecado. Aquele mesmo pecado que o autor de Hebreus escreve no capítulo 12, no verso 1 e 2. Que devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que está tão perto de nós e correr para Jesus Cristo. Tudo que nós falamos aqui vai depender qual a sua visão e posicionamento sobre isso. Como você vai colocar em prática? Voltando à igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, dos versículos 42 a 47, eles estavam ali sempre unidos, e por eles decidirem obedecer a palavra de Deus, o derramar do Espírito Santo veio. Mas eles estavam e tinham tudo em comum. É o poder do é a Igreja Batista Atitude pensar como um corpo unido, combatendo a criptonita, vivendo de modo que as pessoas olhem para cada um de nós e digam: quem é ele? É uma pessoa cheia de Deus. Talvez nem concorde diretamente com você, nem comigo, mas eles podem dizer assim: eles têm convicção naquilo que eles estão crendo. Será que realmente estamos? O poder do antes de ser crucificado, já partindo para o encerramento da mensagem, antes de ser crucificado, Jesus orou ao Pai. Uma das mais lindas orações, está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 20, sobre o poder da unidade, irmãos, o poder do A palavra do Senhor diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que, irmãos? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Dê-lhes a glória que me deste. Dê-lhe a glória que me deste. Para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. A oração dele é que nós sejamos um até o fim. Estamos juntos, irmão?
como corpo de Cristo? Vamos juntos combater isso que tenta roubar as nossas forças. Vamos ser uma comunidade aqui em Brasília, onde que o povo diz, aquele lá, ó, ele é servo do Senhor. Qual é a igreja? Atitude Brasil. Precisamos ser reconhecidos como aqueles nossos irmãos, que onde chegava, ocasionava ali um reboliço, um alvoroço. O que levará essa mensagem ao nosso mundo? Eu e você, não há outra resposta a não ser a glória de Deus. Ter a glória de Deus, a grandeza revelada é crucial para conseguirmos cumprir a missão de Deus. E como Jesus era um com o Pai, ele deixou isso bem claro. Ele disse assim em João 5,30: por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Pois desci do céu, agora o 38, 6,38, perdão. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10,7. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus era um com o Pai, como nós precisamos ser com Ele. Somos um corpo, irmãos. Essa igreja começou através de um corpo firme, com poucas pessoas, mas com um grande e com um único objetivo. Levaram o Evangelho a Brasília, ao Distrito Federal, ao Centro-Oeste. E esse mesmo Espírito precisa continuar. Era com 20, 30, agora tem quase 500. Mas esse Espírito precisa continuar aqui nesta igreja. É o poder do um. Aleluia! Aleluia! Semana que vem, nós vamos descobrir essa criptonita. Não falte. Mas a pergunta que precisa ser feita hoje: o que essa palavra falou ao seu coração? Será que a pergunta que eu disse que estava sendo evitada, ela ecoou no seu coração? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos servos de Deus, se Deus é bom, se Deus, a sua... vamos dizer, aquilo que Ele é, né, que não tem como definir, Deus, a grandeza, tudo que Deus tem, que a gente percebe e vê, será que estamos colocando em prática? Se nós sairmos daqui nessa manhã com essa certeza que iremos buscar, através do nosso TSD, através da leitura do livro, através da célula, através de jejum e oração, através da oração de quarta-feira, nós veremos o poder que há para todo aquele que de fato é o Filho de Deus. Você é um filho de Deus? Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Eu quero orar por você. Quero pedir para que o Senhor tire qualquer distração a iniciar essa semana. Que você esteja focado naquilo que Ele quer. Que sejamos um só. Somos um corpo. Um só corpo no Senhor. E precisamos, aonde colocar a planta dos nossos pés, aonde tocarmos, deixar a marca de Cristo. Irmãos, se conseguirmos isso, irmãos, se nós conseguirmos colocar isso em prática, a partir desta semana, nós iremos ver o incrível, o sobrenatural acontecendo. Senhor, nesta manhã, eu te peço, derrame sobre o seu povo algo novo, algo lindo. Pai, que eles consigam identificar aquilo que não te agrada.
é o que mais precisamos hoje, seria agora, Senhor, o dom de discernimento. O que é santo, o que é profano, livre daquilo que nós não queremos e não podemos ver, tocar, sentir. Nos livre das coisas desse mundo e nos traga mais para perto de Ti, Senhor. Que é, ao final desta semana, podemos dizer assim: obrigado, meu Deus, porque eu me senti mais fortalecido. Eu me senti como Teu filho, mesmo, Senhor, porque eu posso sentir as mesmas coisas que o Senhor tem como essência. Eu já comecei a sentir, Senhor, muito obrigado. Pai, eu te peço, derrama sobre esta igreja a unidade. Que todos os irmãos aqui se amem. Que não haja nenhum tipo de problemas entre eles. Porque somos filhos do mesmo Pai que é o Senhor. Derrame a graça sobre esta igreja. Para que o mundo creia que o Senhor nos enviaste aqui. E o lugar onde o Senhor nos implantou, colocou, seja trabalho, faculdade, escola, condomínio, vizinhança, possamos colocar em prática a certeza que fomos feitos à sua imagem. Guarde o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que possamos cada vez mais viver segundo os seus propósitos. Abençoa a Igreja Batista Atitude em Brasília, Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. A gente vai louvar agora. A gente vai terminar o culto desta manhã. Glória a Deus. Ele pensava em mim, pensava em nós. Vamos fechar aqui os corredores. Dá a mão ao seu irmão. Aleluia. Isso. Aleluia. Cante. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia.
Que vocês tenham uma semana de paz, um domingo de paz com a família. Que possamos lembrar da palavra e estarmos unidos. A primeira unidade que você tem que ter é com Ele, aliança com Ele, depois na sua casa, depois com as pessoas ao seu redor, os seus irmãos e a sua igreja. Quero liberar a igreja agora com essa palavra. Uma palavra que todos possam ser prósperos em tudo que forem fazer. No trabalho, nos negócios, em tudo. Que o Senhor venha derramar a sua graça sobre vocês. Possamos jejuar, orar, ler o livro, participar das células e viver algo lindo que Deus tem para nós. Amém. Semana que vem estaremos juntos, descobrindo a criptonita, identificando a criptonita. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados e amparados por Ti. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília, e sobre todo o seu povo espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém, aleluia, vão em paz.